Eu juro que eu não tenho nenhuma fixação ou nenhum prazer específico em estar sempre a bater no ceguinho, ou neste caso, nas figuras que de vez em quando vão aparecendo nas nossas redes sociais, os gurus da mudança. Mas o que é um facto é que eles põem-se a jeito. E e às vezes uma pessoa parte o cuco a rir. Só que depois de partir com o cuco a rir, começa a pensar no quão perigosas são essas personalidades, são esses gurus da mudança. Eu estou a falar todos aqueles que vão para as redes sociais prometer algo a curto prazo, prometer algo definitivo, prometer algo realmente transformador ao ponto de mudar a vossa vida por completo. E isto é altamente perigoso. Claro que estas figuras aproveitam-se de algum descrédito ou de alguma má representação que andam a ter as profissões de saúde, sejam elas saúde na medicina, na neurologia, na enfermagem, na nutrição, ou até mesmo na saúde mental, como a psiquiatria e a psicologia. Eles aproveitam-se do facto de que nós, enquanto profissionais de saúde, vemos-nos numa posição difícil de conseguir ajudar toda a gente, por causa dos meios e da situação em que nós vivemos. A alternativa do privado não é execuível para todas as pessoas e, sobretudo, nós, enquanto profissionais sérios, não podemos prometer um conjunto de coisas. Ou melhor, não devemos prometer um conjunto de coisas. E daí que estas personagens depois entram num campo armados com um excelente marketing e começam a aproveitar-se das crenças, das necessidades, das expectativas e do desespero das pessoas. Aquilo que a maior parte das pessoas não consegue compreender ou não tem informação para compreender é que tudo aquilo que aquelas pessoas prometem e que dizem fazer provém, na sua base, de áreas científicas. E o mais irónico é que essas pessoas são as primeiras a não quererem ser associadas com uma ciência específica, como por exemplo a psicologia, não querem ser associados a psicólogos, dizem que são melhores que os psicólogos, mas depois, quando se vai a analisar o núcleo ao qual o que eles utilizam, são técnicas que provêm da psicologia. Quase todas elas. Ou seja, essas pessoas que dizem terem um plano, ou terem um programa, ou terem uma abordagem completamente infalível, não trazem nada de novo. Não inventaram a roda. A roda já estava inventada. A única coisa que eles fazem é darem um nome diferente. Aquilo que essas pessoas não sabem ou nem lhes passa pela cabeça são dois aspectos absolutamente essenciais. Em primeiro lugar, qualquer abordagem que se utilize em psicologia ou num contexto específico de psicoterapia tem um construto teórico por trás, associado. E daí que dá sentido
àquilo que o terapeuta faz. Ou seja, por exemplo, um terapeuta cognitivo ou comportamental não parte para uma estratégia de reestruturação cognitiva do ar. Tem toda uma conceptualização teórica por trás. Um psicanalista não parte para uma interpretação dos sonhos ou associação livre de ideias porque lhe passou pela cabeça. Parte por causa de uma conceptualização teórica que está por trás. Um terapeuta Gestalt não parte para um exercício de cadeiras porque se lembra que aquilo é bom. Tem uma conceptualização teórica por trás. E assim sucessivamente. Todos os movimentos, todas as abordagens, todas as estratégias, todas as técnicas que são utilizadas no contexto da psicoterapia têm uma conceptualização por trás delas. Não é porque o psicoterapeuta se lembra do ar e vai as utilizar. O que estas abordagens POPs dos gurus de desenvolvimento fazem é retiram a técnica ou adaptam determinadas técnicas, mas não trazem a conceptualização teórica por trás. Isso faz o quê? Faz com que a estratégia torne-se ineficaz a longo prazo. Talvez a curto, dependendo da técnica em si, possa apresentar algum resultado. No entanto, a longo prazo, ela demonstra-se extremamente ineficaz. E até porque a maior parte desses sujeitos, desses gurus da mudança, como não são profissionais de saúde, não tiveram esse treino, não tiveram essa formação, eles não são habilitados para utilizar a conceptualização teórica que está por detrás de determinada abordagem ou determinada técnica. Essa é a primeira. A segunda coisa que estas personagens não sabem, porque eles não investigam, não estudam, não se formam, não se desenvolvem num campo científico, é que a ciência veio a comprovar repetidamente que a abordagem técnica, só por si só, representa 4 a 5% de todo um conjunto de variáveis que tornam uma determinada abordagem eficaz e, sobretudo, eficaz para a mudança. 4 a 5%. Ou seja, utilizar técnicas no vazio é extremamente ineficaz. Aquilo que é mais eficaz, sim, são as relações. O estabelecimento de relações terapêuticas com os devidos movimentos, como a empatia, a validação, a genuinidade e assim sucessivamente. Se repararem, estes gurus da mudança, nas suas abordagens, o que eles querem é coisas rápidas que promovam a mudança e, ao mesmo tempo, supostamente, estabeleçam uma relação. Ou se é que a relação lhes interessa. Que não lhes interessa. O que lhes interessa a eles é atrair as pessoas e vender uma determinada ideia. E assim, aquilo que acontece. Depois, esses gurus muitas das vezes não estão associados a associações ou organizações credíveis que regulem o género de atividades. Por exemplo, os médicos estão regulados pela Ordem dos Médicos, os enfermeiros estão regulados pela Ordem dos Enfermeiros, os nutricionistas estão regulados pela Ordem dos Nutricionistas, os psicólogos estão regulados pela Ordem dos Psicólogos. O que isto quer dizer é que quando alguém
não está satisfeito ou acha que nós desempenhamos a nossa profissão da pior forma, quebrando até determinadas regras, existe um organismo que regula a nossa atividade, ao qual as pessoas podem recorrer para instaurar satisfações. E, obviamente, nós somos sempre sujeitos a esse julgamento. Já um guru da mudança, a única coisa que ele está preso é a possibilidade de processos criminais se algo chegar até esse ponto. Mas de resto, se as coisas não resultaram, a culpa não é deles, a culpa é da pessoa. Porquê? Porque eles são os grandes gurus da mudança e que, portanto, tudo aquilo que eles tocam é ouro. Mas o que me aflige é que, de há uns tempos para cá, são os gurus da mudança que se colocam em lugares estratégicos, nomeadamente na comunicação e nas redes sociais, e são esses que aparecem em todo lado. Até mesmo em circunstâncias que simplesmente não são apropriadas para pessoas que tenham bom senso ou que tenham um nível de exigência profissional. Porque é que estes gurus o fazem? Por causa da exposição. Sabem que se aparecerem em um lugar X e toda a gente olhar para eles, vão querer, não é? Vão querer chegar lá e vão querer aproveitar-se desse mediatismo. Ou vocês pensam que determinados gurus aparecem em determinados programas, reality shows, etc., por causa da experiência? Para saberem o que é aquilo? Claro que não! Primeiro, pela questão óbvia. Divulgação. Divulgação daquilo que eles fazem, divulgação daquilo que eles dizem. E mesmo que seja uma mínima percentagem do tempo deles nesses programas, aparece sempre. Segundo, o prémio. Se for algum género de concurso, se for um reality show, se for um programa em que se possa retirar alguma recompensa imediata, é para lá que eles estão. Os gajos querem dinheiro. Portanto, se acham que essas pessoas se posicionam para ajudar, não. Elas posicionam-se estrategicamente para aparecerem, para divulgarem o seu trabalho e para isto. Tão simples quanto. Por isso é que eu fico sempre reticente quando alguns colegas vão à televisão, ainda por cima, porque nós sabemos que a maior parte dos programas televisivos hoje em dia está preocupado única e exclusivamente com as audiências, aquilo que é mediático, e que, portanto, o profissional de saúde, quando vai a uma situação dessas, é colocado num ponto em que ele poderá fazer afirmações ou poderá levantar hipóteses que não são estritamente científicas, mas vão de encontro com aquela mediaticidade. E alguns até escolhem fazer mesmo. Portanto, é uma escolha. Às vezes, ouve-se com cada coisa. E, finalmente, estas pessoas, estes gurus da mudança, tirando um ou outro, são completamente sazonais. Aparecem do nada. Ou aparecem quando é aquela brilhantíssima. Exemplo. Coach Susana Torres. A coach Susana Torres, uma pessoa que não é da área da saúde, ela é a primeira a admitir e vão ver ao currículo. Ela
é uma pessoa que tirou formações de coaching e formações de PNL. Qualquer uma dessas abordagens, segundo os seus criadores, não foi abordagens construídas com um intuito terapêutico, mas que, no entanto, toda a gente utiliza nesse propósito. E, curiosamente, são modelos ou abordagens de desenvolvimento pessoal, todas elas que provêm de técnicas da psicologia. Adiante. Essa pessoa, Susana Torres, era apenas mais uma num poço de tantos outros com o título de coach. Quando é que ela explodiu? Quando é que ela aproveitou a altura mediática? Foi quando Portugal foi campeão da Europa. E porquê? Porque nesse fatídico jogo, um jovem, de seu nome Éder, criou aquilo que foi um dos momentos mais importantes da sua vida, para além de família, se ele tiver família constituída. Família é sempre um momento importante na vida de qualquer um, mas nesse momento foi aquele que imortalizou Éder, quando ele marcou aquele golo e quando deu aquele título a Portugal. Não foi Cristiano Ronaldo, não foi Ricardo Quaresma, não foi João Montinho, não foi João Félix, se é que ele estava na seleção naquela altura, foi Éder. E quando Portugal se tornou campeão da Europa, o Éder veio cá fora não só reafirmar algo, mas também dizer às pessoas que ele próprio era alguém que tinha questões de autoestima, questões de insegurança, questões de algumas dúvidas acerca dele próprio, e que de alguma forma fez um processo de coaching. Com quem? Adivinhem? Susana Torres. A partir desse momento, tanto o Éder como Susana Torres foram catapultados para o mainstream. Ela escreveu um livro que se tornou muito bem vendido. Porquê? Porque Portugal foi campeão da Europa. Curiosamente, alguém que tem um índice, ou que teve esse coaching para alta performance, sim, aquelas ferramentas tão fortes, o Éder, depois disso o Éder ficou... Vamos dizer que o Éder não se tornou num Cristiano Ronaldo. E ficamos por aí. Já a Susana Torres foi uma pessoa que soube aproveitar o comboio, não é? Se formos ver bem, também um dos seus coaches, ou uma pessoa que tirou formação com ela, foi o Luizão. E onde é que está o Luizão agora? O Benfica está em Palvoroso, quer dizer, não faz nada. E sobretudo, não é? Continua com este impulso, e que na altura da pandemia foi uma daquelas que trouxe para o Facebook aqueles anúncios comprados a dizer que tinha a solução para mudar a vida, e que as pessoas tinham a chave, não é, para o sucesso. Ora, das duas uma, ou esse anúncio não chegou a toda a gente, ou então essa fórmula afinal não é tão bem sucedida como as pessoas acham, porque vamos ver os números de como é que está a situação do nosso país durante este período, até antes e agora este período veio a aumentar, e vamos perceber que as pessoas afinal não estão assim tão bem. Portanto, aonde é que está estes resultados, essa fórmula? Ela está bem.
porque cobra milhares, centenas, e ela está bem. As outras pessoas estão bem? Não sei. A responsabilidade é de quem? Dos outros. Já que estes gurus são do top. E outra coisa que eu gostaria de terminar o vídeo dizendo é que a maior parte destas pessoas, lá está, não têm alguém que os regule e, sobretudo, a sua formação é tirada de 2, 3 dias, 1 mês, 2 meses e já têm aqueles diplomas de coaches e master coaches e master practitioners e qualquer coisa com master. Ter um master atrás é aquilo que é pomposo. Aliás, isto faz-me pensar que eu deveria ter mudado a minha designação profissional, em vez de pôr o DR atrás, pôr mestre. Já que eu também sou mestre, né? Só que o meu mestrado é diferente. Mas devia ser. Se calhar Master Pedro Ribeiro tinha um impacto maior. Mas enfim, a maior parte dessas formações são formações que não têm grande qualidade, que não são dadas por pessoas que saibam imenso do assunto e lá está, não têm qualquer regulamentação ou associação ou entidade que regule a sua prática. Eu não tenho nada contra determinadas abordagens, tal como eu disse, o coaching, muitas das linhas do coaching e até mesmo programação neurolinguística, apesar de eles nunca quererem admitir isso, provêm de abordagens de psicologia e, portanto, eu não tenho nada contra determinadas linhas de coaching poderem ser utilizadas por psicólogos. Aliás, eu acho que o melhor coach é aquele que, antes de ser coach, é psicólogo. Porque, para além dele dominar as técnicas, enquanto psicólogo, ele consegue perceber a conceptualização teórica que está por detrás de cada técnica. Dito isto, eu espero que a Ordem dos Psicólogos se lembre que o seu nome é Ordem dos Psicólogos Portugueses e não Ordem dos Coaches Portugueses. Eu digo isto pelo grande impulso que a Ordem dos Psicólogos tem dado à história do coaching. E eu já vi coisas que me fizeram pensar 2 vezes em relação às prioridades. Eu não sei se é ou não é, se o coaching psicológico é uma prioridade para a Ordem dos Psicólogos neste momento, então em que prioridade é que fica a psicologia? É apenas a questão que eu deixo aqui no fundo. Mais uma vez, tenham cuidado com estas personagens. E sobretudo quando elas dizem que vos conseguem curar numa hora e meia, numa sessão, etc. Primeiro de tudo, é falta de ética profissional fazer tais afirmações como prometer a cura. As pessoas não são como carros ou não são como computadores que, quando um problema é identificado, pode-se retirar e substituir a peça na hora e a coisa fica bem. Com as pessoas não funciona assim. É necessário tempo e é necessário tentativa e erro
porque nem todas as abordagens, nem todas as estratégias são adequadas para todas as pessoas. Existem características e variáveis que se tem que ter em conta. Depois, a mudança não acontece à velocidade com que essas pessoas dizem. Pode haver pequenas mudanças que, sendo bem aproveitadas, criam um efeito de bola de neve e que, ao longo do tempo, fazem com que várias áreas da vida da pessoa possam ser diferentes. Agora, a mudança de 180 graus, como as pessoas gostam ou desejam, implica trabalho, implica tempo, e esse trabalho vem de ambas as partes, não só do terapeuta, mas também do paciente, e, sobretudo, ela não é feita em 1 hora, 1 hora e meia, uma sessão, seja ela qual for. Nenhuma abordagem, nem todos os modelos clássicos de psicoterapia, nem todos os modelos integrativos de psicoterapia, nem todas as técnicas ou abordagens como EMDR, Mindfulness, Hipnose, nem determinadas linhas do coaching, nem programação neurolinguística. As coisas demoram o seu tempo. Quando alguém vos diz isso, deverá ser um primeiro sinal de perigo, uma primeira luz vermelha que se acende na vossa cabeça e dizer: não, calma, eu posso estar aqui a ser enrolado. Tenham muita atenção a isso. E eu não me canso de dizer, não me canso de fazer estes vídeos, porque aquilo que me interessa a mim é que as pessoas obtenham a melhor ajuda possível. E a melhor ajuda é com profissionais certificados para tal. Fiquem bem.